Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, hoje já vou começar um vídeo aqui comentando aí a proibição do Bitcoin e outras criptomoedas, são criptomoedas em geral que estão sendo proibidas em mais um país, tá rapaziada? Vou dar mais detalhes em relação a isso e falar como é que se chegou nesse tipo de situação, porque a própria população, ou melhor, parte dela, requereu aí essa, digamos assim, um tipo de segurança, uma maior proteção aí ao Estado. O Estado foi lá e proibiu todas as criptomoedas e claro que dentre esses aí tinha gente que queria a proibição de criptomoedas, mas não era todo mundo que queria esse tipo de proibição e traçar aqui um paralelo, um tipo de similaridade com o que está acontecendo aqui recentemente aqui no Brasil, tá? Porque tivemos aí o caso envolvendo aí o Bitcoin Banco, agora a Atlas Quanto, teve também o caso Unique Forex, né? E enfim, para quem não sabe, tá rolando aí as primeiras, já aconteceram aí as primeiras discussões relacionadas aí à regulamentação de criptomoedas aqui no Brasil, lá no Congresso Nacional, tá? Então, olha, teve até uma fala de um deputado aí condenando algumas empresas que à primeira vista pode parecer algo ao seu favor, né? Defendendo aí a população em sua defesa, principalmente para você que tem dinheiro preso nessas plataformas, mas eu vejo aí um tipo de discurso muito perigoso, tá? Um discurso aí de lobo em pele de ovelha, tá? Em lobo em pele de cordeiro, porque, assim, eu consigo enxergar ali nas entrelinhas, nas entrelinhas já que está por trás daquele discurso daquele deputado, e eu não vejo algo muito bom. Já vou falar porque eu vejo isso e tentar traçar um paralelo, como já falei, entre o caso africano e o nosso caso, né, um país da África que está proibindo as criptomoedas, e falar também sobre a Atlas Quanto, que meio que se pronunciou aí para os seus clientes. Se você é cliente da Atlas Quanto, tem dinheiro preso lá, esse é o vídeo perfeito para você saber quais as informações ali a Atlas Quanto passou, tá? Embora ela já provavelmente tenha passado para você, mas nesse vídeo também você vai saber como acessar essa informação, beleza? Então já viu que esse vídeo aqui tá muito perdido, se fosse você não perderia um segundo, beleza? E assim, se você é novo aqui no meu canal e ainda não conhece o meu trabalho, peço para você que se inscreva, tá? Então para aqueles que já são aqui de longa data, mas ainda não são inscritos, eu peço que se inscreva e também já vai dando logo like e também compartilhando com geral inteira, tá? Agora vamos comentar aqui sobre essa questão dessa proibição, né? Ah, Rodrigo, como é que você chegou nesse tipo de situação, cara? Olha, simplesmente estava vendo aí muitos golpes, e isso aí não é novidade para ninguém, isso acontece aqui no Brasil, isso acontece na China, nos Estados Unidos, na Europa e também em países africanos. Só que a questão é o seguinte, o modo de como a população se porta mediante esses tipos de golpes. Tá? As pessoas aí pensam em se articular com outras pessoas que tomaram golpe para meio que dar algum tipo de solução, né? Tomar algum tipo de atitude de frente aquele problema, ou vai correr para o papai Estado, para o papai governo aí, para meio que tutelar aí as pessoas. Então é esse o tipo de atitude que tem que ser analisada. Nesse caso aqui desse país africano chamado Burundi, né, Burundi, enfim, as pessoas, a maior parte da população que tinha tomado golpe, foi aí recorrer ao governo, tá? E assim, eu não duvido que isso tenha ocorrido, tá? Isso pode parecer aí meio que é um tipo de desculpa, um tipo de, digamos assim, um tipo de desculpa lavada, somente um tipo de argumentação de fachada, mas eu não duvidaria aí que muitas pessoas, muitos gados aí, que tiveram aí prejuízo com golpes, foram atrás do governo para querer aí requerer uma chamada proteção, né? Mas acontece o seguinte, o governo não protege, só te ferra. O governo só te agride, nunca vai te proteger de nada, coloca isso na tua cabeça, tá? Aconteceu o seguinte, o governo foi lá, mediante essas solicitações, já entre aspas, foi lá e proibiu todas as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e etc. Tá? E assim, quem acaba se ferrando com isso? Quem acaba sendo prejudicado? Primeiramente, aquelas pessoas ali que queriam uma certa proteção, né? Aquelas pessoas iludidas que queriam uma certa proteção, mas que não queria ali a proibição total das criptomoedas, e muito mais além ainda, as pessoas que nem queriam nenhum tipo de regulamentação, muito menos proibição, que agora estão sofrendo com isso. Tá? E assim, isso deve nos servir como um tipo de exemplo, tá, rapaziada? Eu sempre falo aqui, olha, nunca vai aí atrás de governo, nunca vai aí atrás de estrutura burocrática estatal pensando que vai ter um certo tipo de proteção, né? Porque assim, traçando até um paralelo aqui com o nosso caso que a gente está passando agora, recentemente aí está tendo até discussões no Congresso Nacional, teve um deputado chamado Expedito Neto, né, que é o relator aí relator é o Aldo Ribeiro, mas é um dos deputados que está aí meio que conduzindo as discussões ali na casa, e ele falou o seguinte, olha, o Bitcoin Banco é tudo de ruim que temos aí no mercado de criptomoedas. Aí você pode ver essa declaração e pensar, não, o cara tá 100% correto.
esse tipo de declaração ele tá correto, mas você tem que ver as intenções que o cara tem por trás. Eu não tô falando aqui que o cara com certeza quer ferrar todo mundo, mas de político, de burocrata, de funcionário público, eu não duvido nada, tá? Porque os caras ali, eles são sustentados com o roubo legalizado, com imposto, tá? Então, olha, o que eles fizerem aí pra eles ganharem em cima de você, eles vão fazer, tá? Então eu não duvido nada desses caras aí. Tá? E aí o cara falou aí coisas muito óbvias, algo que pode parecer ali o que está protegendo a população, que tem o intuito ali, de fato, que está preocupado ali com a população, só que, olha, isso aí é apenas uma balela, tá? Quais são os tipos de atitudes que podem estar mascaradas ali nas entrelinhas das falas desse deputado e de outros deputados também, foram ali até incisivos, falaram que no mercado de criptomoedas existem muitos estelionatários digitais, que eu acho um exagero. Tá? Então a gente não pode também generalizar a coisa de uma maneira com altas proporções, porque não é bem assim que a coisa funciona. Tá? O caso do Bitcoin Banco foi um caso isolado, ou melhor, era um caso isolado até o caso da Atlas Quantum. Tá? Não vou contar aqui o Link Forex porque a gente já sabe como é que funciona o esquema de lá, tá? Mas Bitcoin Banco, Atlas Quantum, empresas que já se apresentavam, né, de forma séria, não tinha nenhum tipo de aparência de serem pirâmides financeiras, acabaram ali melando o tipo de imagem das criptomoedas aqui no Brasil. Mas a questão é o seguinte, a gente pega aí várias corretoras, agora falando do caso do Bitcoin Banco. Tudo bem que ali são duas exchanges, né, que tem BTC e também a NegociaCoins. Mas a gente pega aí outras exchanges, né, como por exemplo a Coinex. Não estou aqui fazendo propaganda não, só estou aqui apenas mencionando nomes de algumas exchanges. Né? Coinex, BitRecife, BTC Bolsa, Mercado Bitcoin, Foxbit, outras exchanges que não tiveram nenhum tipo de problema relacionado a saques, relacionados aí a pagamentos. Claro que essas exchanges aí não tratavam ali de nenhum tipo de rendimento, tá? E justamente esse pode ser o tipo de fator aí que meio que salvou, digamos assim, essas empresas de, como é que eu posso dizer, colapsarem, tá? Mas a questão é o seguinte, existem inúmeras exchanges atualmente aqui no Brasil, mais de 10. E somente aconteceu problema com duas exchanges pertencentes a uma empresa. Tá? Então eu creio que eu considero apenas uma exchange apenas que deu esse problema. Então você pegar o 10% que deu errado e colocar como se fosse 90% a 100% é algo completamente patético, tá? Então, eu até para algumas pessoas que acham que não, tem que de fato aí regular as exchanges, né? Tem que ali regular o mercado. Olha, eu acho que você pode estar cavando aí a sua própria sepultura, digamos assim, em relação às criptomoedas e não está sabendo, tá? Porque vamos dizer que do dia para noite surge aí algum político loucão aí, vai lá e proíbe as criptomoedas e de fato a coisa ande aí no Congresso. E aí, quem vai ser prejudicado? É você também, tá? Que não quer proibição, mas que quer aí a chamada regulamentação, tá? Enfim, houveram aí muitas falas aí muito incisivas, muito concisas, tá? Muito, digamos assim, agressivas lá durante as primeiras discussões relacionadas aí à regulamentação de criptomoedas. Até agora não se chegou a nenhum consenso, claro que as coisas ainda estão no início, tá? As falas aí, digamos assim, mais amenas foram do deputado Aldo Ribeiro, né? Que meio que questionou algumas pessoas ali, inclusive questionou a Febraban em relação ao Bitcoin Banco, questionou ali alguns bancos, né, também que estão encerrando contas de algumas empresas, dentre elas a Atlas Quantum, tá, que pode ter potencializado aí esse problema relacionado a saques. Tá, e eu creio que sim, tá? Mas assim, no mais foi mais do mesmo, tá? Assim, como é que eu posso dizer? As discussões ali não mudaram muito em relação ao que a gente já sabe. Já era esperado esse tipo de postura, né? Ficar naquela demonização, naquele blá blá blá, e até agora não houve nenhum tipo de resolução. E ainda bem, tá? Porque se houvesse algum tipo de resolução aí, não seria muito boa. Eu acho que quando houver, porque um dia vai haver, não vai ser muito boa, vai aí ferrar com o lombo de quem é cripto entusiasta, principalmente para aquele que não quer nenhum tipo de regulamentação, tá, rapaziada? Muito cuidado em relação a esses discursinhos aí fáceis que quer te proteger, então, em relação a isso, tá? Porque pode aí estar sendo mascarado atrás desses discursos aí um tipo de vontade aí muito maligna, muito maléfica de querer aí meio que proibir, acabar com, ou então, não diria proibir completamente, mas reduzir bastante a capacidade aí de comercializar, fazer qualquer tipo de comercialização ou então algum tipo de atividades relacionadas às criptomoedas, tá? Mas enfim, saindo desse assunto aqui, vamos falar sobre a Atlas Quantum, né? Porque tá com esse problema aqui, justamente falando sobre a Atlas Quantum na notícia anterior, vamos falar dela aqui, porque ela acabou enviando um e-mail
como é que eu posso dizer, para se explicar perante aos seus clientes, né, falar ali sobre a questão dos saques, como é que está acontecendo. Eu acho esse tipo de atitude em específico aqui muito plausível, tá? Porque tem muitas empresas aí que não prestam explicações aos seus clientes. Em relação a isso, a Atlas Conto está certíssima, está de parabéns. Isso não quer dizer que eu esteja aqui dizendo que a empresa é 100% séria e honesta e totalmente lícita, não estou falando isso. Eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado com qualquer tipo de empresa que você deixe seu dinheiro, sim. Eu particularmente não sou adepto a essas práticas, mas esse ponto aqui a empresa de fato acertou muito bem, tá? Fez aí um belo gol, digamos assim, se fosse aí na linguagem futebolística. Mas a questão é o seguinte, como é que está a situação da empresa? Para aqueles que ainda não tiveram acesso ao e-mail, inclusive se você é cliente lá e tem dinheiro preso, tá? Você provavelmente deve ter recebido e-mail. Se você ainda não viu, o pessoal, você que confira após assistir esse vídeo, tá? Para você ter um tipo de informação mais embasada. Mas, no mais, eles falaram o seguinte, que tem saques aí que estão sendo processados, os saques não estão sendo paralisados, porque algumas pessoas estão até associando a situação da empresa com a situação do Bitcoin Banco, que de fato houve paralisação de saques no caso do Bitcoin Banco, mas segundo a Atlas Quanto, eles não estão paralisando os saques estão acontecendo, claro que não de uma forma tão célere, né, de quanto eles imaginavam e quanto também as pessoas pensam que deve ocorrer. Mas se isso segundo a própria Atlas Quanto, mas que os saques aí vão ter aí o seu período de normalização. E assim, o período de 4 dias que agora meio que foi alterado para 30 dias, segundo eles, foi por causa aí de algumas atualizações no chamado KYC, né, que é o tipo de processo de identificação, né, porque para quem não sabe, tem empresas que têm contrato, que têm contas em outras empresas, nesse caso aqui a Atlas Conto tem contas aí em exchanges internacionais, melhor dizendo. E essas exchanges aí, elas necessitam de um tipo de KYC completo, para que haja ali, de fato, a identificação de quem está contratando o serviço daquela exchange internacional. Então, nesse caso aqui, a Atlas Quanto tem que se identificar com todo o KYC completo e teve aí muitas informações para serem atualizadas, porque os cadastros eram antigos. E isso meio que também está ajudando a prejudicar, digamos assim, né, os saques. Isso está ajudando aí a atrasar. Além disso, teve a própria notificação da CVM, que acabou meio que prejudicando as operações da empresa, segundo a própria Atlas Conto. Tá? E, enfim, eles dizem aqui que cerca de 1.759 saques já foram realizados desde o dia 15 de agosto, tá? Que outros saques aí dos 2.622 que foram solicitados estão aí em processamento, tá? E esse tipo de todas essas solicitações aí correspondem a cerca de 1.510 bitcoins, cerca ali de 10% de toda a quantia em criptomoeda, segundo ali aquele tipo de acordo, né? Porque aquele não foi um tipo de auditoria, mas foi um tipo de acordo daquela empresa que teria feito ali meio que teria feito um tipo de, digamos assim, de revisão independente, não diria auditoria, mas um tipo de revisão independente em relação às quantias que a empresa detém, e se chegou nesse número aí que tem mais ou menos 15 mil bitcoins, além também de stablecoins, né, dos chamados criptodólares. Mas somente de bitcoins, tá, a empresa está sendo ali solicitada 10% de toda a quantia que a empresa tem, tá? E assim, dúvidas continuam rolando, tá? Continuam surgindo, tá? Particularmente em relação ali à escalabilidade, porque a empresa detém valores muito altos e se a pessoa for fazer um cálculo ali com a rentabilidade prometida pela empresa, e claro que ela também vai ganhar, porque você não acha que só você está ganhando nessa aí não, né? A empresa também ganha, o quanto você ganha, ela também ganha. Tá? Então, bota aí que se há uma rentabilidade nesse mês de agosto, né, que passou, de mais de 5%, a empresa com as suas operações, se caso de fato ela fez operações no mercado internacional, ela teve que tirar ali mais de 10% ao mês, isso numa quantia de 15 mil bitcoins. Então você vê que isso aí é algo completamente, eu não diria impossível, mas é quase impossível, é muito difícil. E se seguir aí nessa proporção de 3 a 5% ao mês, isso daria cerca de trilhões aí de dólares em alguns anos, em 20, 30 anos, tá? Isso colocando a longo prazo. Tá? Então, de fato, isso aí é um projeto que não é muito sustentável a longo prazo. E a pessoa fala, não, Rodrigo, mas dane-se a longo prazo. Não, é bem assim não, cara. Uma empresa que de fato tem aí a sua exequibilidade financeira, que tem uma saúde financeira boa, ela tem que ser sustentável por anos, tá? Pode ser que ela venha à falência por outros motivos, tá? Por questão aí de má gestão, por questão aí, digamos assim, de má alocação de recursos, mas nada referente ao modelo de negócio, nada referente ali à estrutura do negócio que está sendo definida ali no plano inicial.
tá? Então, isso aí já é um ponto muito negativo que conta contra a empresa, tá? Mas, claro, tá? Eu não estou aqui dizendo que a empresa é com certeza uma pirâmide, porque eu não tenho provas para isso, tá? Mas eu faço aqui esse alerta para quem quer colocar dinheiro nessa empresa, mas vamos ver se a situação de fato vai se normalizar, vai se regularizar, tomara que se regularize. Eu fico aqui na torcida com algumas pessoas, alguns clientes que têm dinheiro lá para que a situação se normalize o mais rápido possível, até para que não dê aí discurso para que esses burocratas aí, os encastelados de Brasília, não venham aqui falar, não, mas tá, a empresa aqui aplicou golpe, temos que regulamentar, temos que proibir. Não, tá, não tem que regulamentar nada, deixa o mercado livre, tá? Deixa o mercado completamente livre aí, como diria o Adam Smith, deixa aí o mercado, deixa a mão invisível do mercado conduzir as coisas, tá entendendo? Enfim, tomara que a situação melhore, tá, rapaziada? Pois é, rapaziada, por hoje é só e nos vemos na próxima.